tá certo? Pra quem não conhece, o Superman foi criado pelo roteirista Jerry Siegel e pelo desenhista Joe Shuster. Só que como nenhum personagem é surgido do nada, nós temos as referências. O que é que esses dois caras liam? O que é que eles faziam na época para ter criado esse grande ícone? Os famosos pulps, né? Que eram publicações baratas, que tinham esse nome pulp porque eram feitos com polpa de papel, ou seja, o resto do papel dos jornais e das revistas que as editoras vendiam. Uhum. E tinha recheados de histórias policiais, histórias de fantasia, histórias de terror, né? E onde surgiram grandes autores como Raymond Chandler, Robert Howard, né, criador do Conan, Edgar Rice Burroughs, que é o criador do Tarzan, do John Carter de Marte. E infindáveis caras aí, sabe? Gardner Fox, que depois se tornou o maior roteirista da DC, da Era de Prata, né? Então todos esses caras surgiram aí. Foram a influência dos dois criadores do Superman foi basicamente essa, né? E só fazendo uma intervenção aqui, o Pup não era uma revistinha em quadrinho, tá? O Pup ele eram contos ou novelas que eram divididas em diversas partes que vinham com algumas ilustrações. Isso. Era um entretenimento barato, tá certo? Papel de baixa qualidade, mas que era tipo assim, tu comprava um refrigerante com troco, tu comprava um Pup. O que é muito engraçado, por exemplo, Lovecraft, né, cara? Vamos dar um exemplo aqui do Lovecraft. Que hoje é considerado um dos maiores escritores da humanidade. Um dos mais influentes, né? Pois é, surgiu nos pulps. Robert Howard, que ainda não tem o reconhecimento que deveria ter, também nos pulps, né? Então, a criação daquilo que a gente chama de cultura pop estava ali. Foi um dos embriões da cultura pop, né? Eu acho até que foi o principal embrião, né? É uma época que a pessoa podia fazer qualquer tipo de experimentação, né? Se publicava de tudo. De tudo, os caras lançavam uma coisa industrial, né? Pagavam pouco pros escritores, como sempre, né? E aquelas coisas saíam semanalmente e a molecada lia aquilo, que era muito barato, né? A gente tem que lembrar que era uma época da Grande Depressão Americana, né? Então o entretenimento tinha que ser mais barato, digamos assim. O pessoal não tinha dinheiro para poder consumir tudo. E foi nesse apanhado aí que influenciou bastante os criadores do Superman. Eles se conheceram na época do que seria ensino médio e eles falam que rolou assim uma afinidade muito grande porque eles gostavam das mesmas coisas. Pois é, isso é muito importante de se dizer porque também era o embrião daquilo que hoje se chama de nerd, né? Eles eram dois caras que não eram os caras mais populares do colégio, que eram fissurados nesses personagens como o Zorro, Flash Gordon, sei lá, Tarzan, o Sombra, né? Doc Savage, que pra mim é o primeiro super-homem, né? E eles eram fissurados, então eles começaram a conversar muito a partir dessa afinidade. E o Jerry Siegel, né, que ele gostava de escrever, inaugurou o que hoje é muito difundido na internet, que a gente chama de fanzine, né? O fanzine, na verdade, antes da internet, né, Rodrigo? Porque o fanzine, o que era o fanzine? Como o nome diz, era uma revista de fã para fã. Você fazia seu próprio fanzine. Então ele escrevia os continhos dele lá, pedia para desenhar e tal, e ele trocava aquele mimeografado, que nem Xerox existia. E ele trocava aquilo com caras de outros lugares que também eram fãs de pulp. Né? Então isso meio que criou a primeira rede social, digamos assim. Né? É uma rede de conexão de quem gostava da mesma coisa. Da mesma coisa e tal. Foi que surgiu como é que é a fanbase, né? Que a gente chama, né? Então, a partir disso daí, os caras tiveram a ideia de criar um personagem pra figurar nesses pulps, né? Que é o Superman.